Estamos de volta. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pá, 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 pá. Para o segundo round. Pessoal voltando. Paulinha Leal, cheguei. Muito bem. Todo mundo chegando. Vamos chegando. Quem quiser fazer mais perguntas, pessoal, pode mandar aqui que a gente vai agora para a parte de responder as perguntas, tá? Bianca e Érico na área. Aguinha. Manda o aviãozinho aí, galera. Clica no aviãozinho, manda pra todo mundo. Gente, é muito legal ver esses coraçãozinhos subindo, sabia? Ah, eu adoro fico muito também. A feliz. gente se sente mais próximo de vocês. A gente fica mais empolgado para continuar falando sobre os assuntos. É muito legal. Manda aí coraçõezinhos que a gente vai mandar daqui para vocês, ó. Muitos coraçãozinhos. A gente está aguardando o Érico e Bianca. Estão chegando aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pá, 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 pá. Clique dance, não está conseguindo. Vamos lá, tem que mandar aqui. Nem não. Muito bem. Gente, esse assunto de condução e resposta é um assunto que, para muitos, é um bicho de 7 cabeças, né? Quando se fala em condução e resposta. Oi. Voltamos. Tô aqui Estamos de compartilhando já compartilhei. Aviãozinho que sobe, coração que vai. Ó, botei aí, fixa aí na tela, eu botei o link para quem quiser seguir as redes sociais do Jaime Arocha Team. Inclusive, a gente está preparando no YouTube uma série de documentários feitos pelo Jaime, né? Onde serão através de lives, né? Que a gente vai contar muita história, mostrar muito show, coisas antigas, coisas novas de fora. Nossa, muita coisa bacana aí tá se preparando. Então, se você ainda não entrou no Jaime Arocha Team do YouTube, já se inscreve e ativa o sininho para quando começar essas lives que a gente está preparando, você seja notificado, concorda? Vai lá, não esquece não. Quero mandar um beijo aqui, ó, para Úrsula, para Drica, Neide, a Lúcia Paulinha, Gorete, o Lucas, Carlinhos de Niterói entrou Beth também, Dutra, a Priscila, a Valquíria Jimenez, olha, tanta gente querida aí, muito Nilo, Felipe Caldino, Ó, quero Valquíria, Priscila, Fica Carlinhos. difícil, ó, Fabiane a nossa Cavalcante, Ana Berê. Berê, Marcinha, Márcia Brandão. aí compartilha de novo, que esse Vamos lá. fogo no parquinho. Vamos lá, vamos compartilhar com a galera aí. Ó, enquanto todo mundo tá convidando aí, mandando aviãozinho, eu quero só fazer uma chamada e um convite para a próxima live, que vai ser na quinta-feira, 17 horas. Vai ser com Alan Blascovitch, Adriana Gronou e Úrsula Jeremias. O tema será o tema é tango no salão, no palco e na sala de aula. Olha que interessante. Perfeito. Um time fera que vem por aí, hein? Que é um Isso aí. assunto importantíssimo. Que é um assunto também bem bacana, que às Vou vezes as coisas participar se dessa misturam. live, quem sabe a Adriana não sorteia Um uma sapato. sandália Bruno pra gente. Ah, eu também vou estar aqui, porque ó, eu tô com uma dela, ó. Oi, Marcelinha, Eu tô com a Licane, minha, beijo. tá? Adriana Gronou. Patrocínio. Eu também uso, Adriana Bruno também uso. Também. Só não tem essa Patrocínio dela. flexibilidade mais pra mostrar o pé. Pra mim, eu vou ter que pegar o celular e descer. Até parece, Bianca, que você tá arrasando aí na aula de balé, que eu sei, tá? Te vejo. Tô fazendo com a Primo, junto com a Casey, é isso aí. Vamos lá, galera, ainda todo mundo não voltou ainda não. Compartilha aí. E, Casey, vamos começar a responder as perguntas? Vamos. Vamos. Mas eu tenho que responder primeiro, né? Ah, é o João É Paulo. claro, Depois primeiro eu- João.
Fica de novo. A pergunta, eu tenho péssima memória. Qual era a pergunta? João, quando você vai para o salão, como é que você se coloca em relação à dama? Você pergunta, você fala, você escuta? Você escuta primeiro? Como é que você faz? Então, eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu sou uma pessoa muito observadora. Então, eu chego no salão, a primeira coisa que eu faço é dar aquela geral no salão, né? Ficar atento ali para ver quem dança, né? Principalmente aquelas pessoas também que estão dançando pouco, né? Então, eu sou muito observador. Mas quando eu tomo a atitude de chegar para dançar com alguém, normalmente eu chego com o intuito de sentir o jeito da pessoa, né? Então, quando eu tenho essa decisão de dançar com ela, porque o jeito dela me encantou. Então, aquele jeito me deu vontade de dançar. Então, eu quero experimentar aquele jeito, né? Mas muitas das vezes acontece também que eu me interesso em dançar com aquela pessoa por causa do jeito dela. E aí, quando eu abraço ela, ela muda completamente. Porque aí ela espera o meu jeito. Entende? Por isso que eu falei, então, assim, fica nova. É um conflito entre o visual e o corporal, porque aí você não sabe você não sabe como agir a princípio. Mas, enfim, a experiência também me deu mais tranquilidade em relação a isso, porque eu consigo perceber também quando a pessoa está nervosa, pelo jeito que ela abraça, pelo jeito que ela toca. Então, a gente começa devagarinho propondo algumas coisas. Uma coisa, às vezes, que deixa a dama muito à vontade, que eu faço muito isso, é dançar como ela gosta. O que seria dançar como ela gosta? Eu abraço ela e deixo ela propor o caminho, sabe? Deixo ela propor, ela me mostrar o corpo dela, como ela gosta do movimento, qual é a velocidade que ela gosta, qual é a intenção de energia que ela coloca. Então, eu sou muito adaptável, né? Eu gosto muito de propor também, né? Quando a dama não fala muito, eu adoro falar, né? Se deixar, eu quero falar tudo, até o plim-plim da música, eu quero falar tudo. Agora... Olha o olho dela, olha o olho dela. Eu sou assim... A Amanda tá até falando aqui, geralmente eu falo, respira. Quando a dama tá muito nervosa, eu falo, respira, fica calma. Mas assim, eu sou muito assim, porque eu gosto de propor, meu raciocínio é muito rápido, então eu tenho aquela coisa de bora, sabe? Bora, partiu, vamos pro parquinho, vamos pro rally, sabe qual é? E aí quando eu vejo que a pessoa também não responde, aí eu falo, calma, João Paulo, você não vai pro rally, você vai agora para uma outra corrida, então essa corrida é uma corrida mais calma. Vamos devagar. E aí eu consigo ter essa linha, essa visão e consigo me adaptar e trazer também ela para o meu jogo, né? Eu experimento o jogo dela e falo, meu jogo também é legal, experimenta um pouco para você ver. E aí a gente acaba criando algo que fica bom para os dois. É engraçado, vou confessar uma coisa para vocês aqui. No dia do meu casamento, antes de eu assinar o livro na igreja, o padre falou para mim uma coisa assim, ó, que eu carrego para isso e faço as analogias em cima disso para tudo na minha vida. Que ele falou assim, ó, meu filho, vai ter certos dias na sua vida que você vai ter que escolher entre ter razão e ser feliz. Isso foi antes de eu assinar o livro. Juro para você que eu tava com a caneta na mão, eu olhei para a cara dele assim, pensei, olhei pro livro. Falei, meu Deus do céu, e agora? Assinei o livro. Mas é verdade, se você parar para pensar e fazer uma analogia disso em cima da dança, quando você quer ter razão demais, você não ouve o outro, você não percebe o outro. Então, quando você tem a opção de ser feliz, é tão bom ser feliz com alguém, sabe? É tão bom ter alguém para poder compartilhar essa felicidade, essa troca. Porque, concorda comigo que ser feliz sozinho é muito chato? Vai chegar uma hora que você vai falar, porra, tô feliz demais, agora eu preciso transbordar essa felicidade, eu preciso contaminar alguém, contagiar. Porque não dá, todo dia
tudo bem, eu me amo e tal, todo mundo se ama, mas chega uma hora que você precisa dessa relação. E a dança 2, ela te dá essa oportunidade. Então, busca a felicidade, né? Menos razão e mais alegria e mais amor, que eu tenho certeza que a dança vai ser completamente diferente. Bom, esse é o meu pensamento. Apoiado! Filosofou. Ele adora. Agora, meninas, diz pra mim, como é que vocês conseguem mostrar, agora sem ser de forma direta, tá? Porque vocês falam assim, não, a gente tem que se mostrar pro cavalheiro que faz assim e tal, mas exatamente o que eu tenho que enxergar? Que o homem é meio lento, ele não consegue perceber, não. Assim, a linguagem da mulher é diferente da do homem. A mulher fala coisas e acha que a gente vai entender pela mensagem subliminar. A gente não entende. Eu tô falando Tem que dar sério. uma saculeira. Às vezes eu te falei, não, tu não falou isso pra mim. Eu falei isso. Não, isso não é isso. Isso não é isso. Isso pode ser qualquer coisa. Né? Aí vai depender de uma interpretação. Eu costumo usar um exemplo assim. Quando o cavaleiro está indo muito rápido, a mulher fala assim, calma. Aí ele pensa assim, mas eu não estou nervoso. E a gente quer dizer, na verdade, Dá um exemplo. devagar, né? Devagar, vai mais devagar. Então, meninas, realmente a gente precisa entender a linguagem dos homens, que não é sutil como a nossa, que não tem essa mensagem subliminar. É muito engraçado, vou dar um exemplo. Porque A gente está tem que dando ser aula mais aqui. direta. A gente está dando aula aqui. E aí vira e mexe, uma aluna ou outra aluna falta. Aí eu já fico assim, faltou um dia? Tudo bem, pode acontecer, todo mundo tem previsto. Faltou 2 dias, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Aí eu falo assim, Bianca, liga para fulaninho, pergunta isso para ela. Aí ela manda uma pergunta, manda a mensagem, aí eu olho para cá dela, você não ia perguntar um negócio para ela? Não perguntou o que eu perguntei. Eu falo assim, oi querida, como você tá? Não precisa dar exemplo, né? não. Por exemplo. Aí o pior não é isso. Aí a pessoa manda um áudio. Aí fala assim. Mas ela não respondeu nem o que você perguntou. Para mim, respondeu. E eu falo assim, é grego que vocês falam. Não faz o menor sentido para mim. Mulheres e homens têm, muitas vezes, formas de conversar muito diferentes. Às vezes Lucas, os homens no Rio, nem Lucas, conversam. Eles ficam sentados lado a lado, assistindo um jogo. E tá bom. E já se entenderam ali. Entendeu? É verdade. E a gente não. A gente é mais, como é que se diz? Eu não sei. Que usa mais retórica, que usa mais, né? Eu acho que é complicado mesmo. Paulinha concorda. Às vezes é assim mesmo, Paulinha. É complicado. Sim, o que eu quero dizer é que na condução também o cavaleiro pode dizer assim, um S, né? O mesmo exemplo, um leque. Agora, como eu vou fazer esse leque? Como eu vou entender esse leque? Como eu vou interpretar? O que a música vai me fazer sentir vontade de fazer naquele leque? Ou às vezes até dizer assim, poxa, mas eu não tenho um leque agora. Não acho que tinha que botar espaço, nada a ver. A gente também discorda de vocês e não fala, muitas vezes, para ser feliz, João. A gente discorda, a gente fala assim, poxa, Muitas. Faz um movimento completamente diferente agora. Que a gente também, depois de um certo tempo, a gente também começa... Eu, por exemplo, quando eu ouço uma música, eu meio que coreografo essa música na minha cabeça. Eu me imagino dançando aquela música com determinados movimentos. Aí vem um cavalheiro e me diz para fazer outros movimentos que não são aqueles que eu acho que combinariam naquele momento, naquela música. É complicado a gente abrir mão do que a gente gostaria de fazer para fazer o que o cavalheiro está pedindo. Então, assim, se a gente está abrindo mão, rapazes, vocês têm que entender o valor disso. O valor de abrir mão, de escolher o que vai fazer, entendeu? Para fazer o que vocês querem. Então, isso tem um valor muito grande. E que vocês têm que ser muito gratos. Sabe? Então, vocês olha têm só, que entender. Passou 5 minutos e nenhuma das duas me respondeu. Entender isso.
Eu estou Mas respondendo. isso aí E é a Keila está generosidade. entendendo, né? João, E você todas entendeu? as João? Eu não mulheres entendi. aqui. Isso aí é generosidade. Quero É mais uma um coisa que as objetivo, mais damas claro. têm. As damas Gente, eu são tô muito chorando, generosas, olha, eu não sabe? paro de O chorar. homem tem que aprender muito essa questão da generosidade. Então, se ele não aprender isso, dificilmente ele vai conseguir chegar perto de entender esse universo tão lindo que é o universo da mulher, né? Porque a mulher tem muito isso, essa coisa da generosidade. E alguns cavalheiros também têm, mas são poucos. Então, esses que têm esse entendimento sobre esse assunto, com certeza vai saber trocar mais. Mas, enfim, vocês podem, por gentileza, responder a pergunta? Vocês são muito. Tô exagerando a coisa. Agora eu vou falar, eu nem sei qual foi a pergunta. Tá vendo? Nossa, isso. Qual foi a pergunta mesmo? Olha só, as duas estão falando. João Paulo, guarda a jujuba para mim, João Paulo. Guarda para mim, eu vou chegar aí. A pergunta é, como é que vocês se colocam e mostram pra gente claramente como é a maneira de vocês dançarem, ou como vocês estão escutando a música, ou qual é o instrumento que vocês querem que a gente perceba. Que tem isso, né? Às vezes eu gosto de escutar a voz, pode ser que a Bianca goste de escutar mais os sopros. Às vezes, só às vezes, tá? O Érico fica meio surdo. Eu quero mostrar, mas ele não me dá espaço. Eu digo, rapazes, às vezes o cavalheiro, ele é tão criativo e tão musical, ele quer pegar tudo na música e ele é muito rápido. Por exemplo, nós temos características diferentes. Eu já falei isso em outros momentos. O Érico, ele vai para velocidade, ele quer dizer tudo na música, aquele plim, aquele pom, aquele pá, aquele tum, sabe? Ele quer dizer tudo. Tamo junto. Aí, o que acontece? Eu me sinto assim, poxa, deixa eu brincar também, deixa eu pegar na bola, deixa eu jogar um pouquinho, me empresta o seu brinquedinho, porque senão ele não percebe, sabe? Ele não percebe, porque ele tem uma viagem muito musical, ele tem muito recurso, muitos passos, muita rapidez de raciocínio. Ele é muito criativo, porque me surpreende. Às vezes eu acho que ele vai fazer um determinado movimento, ele me pede um outro completamente diferente. Eu falo, caramba, nunca sei o que vai sair dessa mente, né? Mas, então eu tenho que ficar super atenta. Às vezes eu relaxo mais dançando com outros cavalheiros do que com ele. Muito eu Com isso. ele, primeiro que tem a cobrança da parceria, né? Que a gente depois vai ter aquela... Vamos Vai lavar roupa suja. lavar, né? Vai lavar a roupa. Lavar A roupa suja. Você não entender, naquele momento foi na frente, naquele momento você... Né? Tem esse feedback depois. Que você não E com os pisou, outros, eu não me sinta tão cobrada e talvez os outros cavalheiros me deem mais espaço, vão dançar comigo com aquele cuidado, sabe? Com aquela atenção que eu falo. Os homens, quando vão dançar com as mulheres que eles não estão acostumados, eles tendem a ficar mais atentos. Nós também, quando vamos dançar com cavalheiros que a gente nunca dançou, a gente fica assim, ó, sabe? Com todos os sentidos ligados. Olha o que a Amanda colocou aqui. Lê para mim, Bianca. Se a dama... Der uma risadinha, aí lascou, porque pode ser 3 coisas. A condução foi ótima, foi uma porcaria, ou errei e tô rindo para disfarçar. Percebe a complexidade? Elas sabem disso. Ó, agora eu vou dizer uma coisa, tá? O Jaime sempre fala que o homem, para conduzir bem, ele tem que ter um lado feminino, deixar aflorar esse sentimento, que é para entender essas sutilezas. Entender os 50 tons de cinza. Porque vocês, muitas vezes, para vocês ou é cinza ou não é. Para a gente, não. Tem 50 tons. Se for mais escuro, é preto. Não tem meio termo. Ó, eu vou falar uma coisa. Quando eu vou dançar com um cavalheiro que ele não presta muita atenção em mim, ou que ele quer dançar de uma forma para se mostrar, eu tento meio que contrariar. Mas você para no meio do salão e o cara fica sem graça. A Paulinha falou isso Eu tento também. contrariar no
ela erra de no propósito. sentido seguinte, Ela botou o Jaime fala muito sobre a atração. Então eu tento ser o contrário do que ele quer, mas gostosinho, que no final ele vai ser surpreendido. Por exemplo, eu posso ser performática, eu posso ser romântica, eu posso ser analítica. Isso aí, se ele tiver por um lado, se ele quiser muito passo me jogar, eu vou para um lado mais romântico, sabe? E aí me jogo. Ou se ele é muito devagar, eu vou para um lado mais, né? Fogo no parquinho. Então eu sempre mostro para ele que pode ser de uma forma diferente. E aí vem nessa situação que a Bianca falou, da gente ter um pouquinho mais de atenção. Porque se ele tá ali nem prestando atenção comigo, ou ele tá ali viajando na maionese, eu vou fazer o contrário, lógico. Eu vou fazer aceitando a condução dele, mas mostrando para ele que eu posso fazer dentro daquilo da forma como eu quero. Se pode ser mais uma resposta mais flutuante, uma resposta mais prolongada, ou se pode ser uma dama com uma resposta mais poética. Isso aí vai da música, do ambiente e da forma como o cavalheiro se comporta. Eu acho que eu posso ser cada uma dessas respostas ou desse tipo de dama com o que ele me proporciona. Deixa eu falar uma coisa, gente. Olha só. Essa coisa da cobrança que a gente está falando aqui, né? Essa coisa de, fica mais à vontade com um, com o outro. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Não são todas as vezes, né? É claro que quando a gente dança junto, a gente tem uma parceria. O nível de cobrança para você poder ser melhor a cada dia, ele aumenta. Isso é fato, não adianta. Eu acho que até o próprio aluno que está ali fazendo aula, com certeza, o amanhã ele vai querer ser melhor que hoje. Se ele está ali realmente para fazer aula de dança, né? Se o cara está ali de oba-oba, tanto faz, tanto fez para ele. Mas quando o cara encara a evolução na dança, ele vai querer melhorar todo dia. Porque, primeiro, ele está fazendo um investimento. E tem que fazer valer esse investimento que ele faz. Então, na nossa parceria, a gente tem um investimento. Então, a gente tem que estar melhor. A gente fez uma apresentação, na outra tem que ser melhor. Mesmo sendo a mesma coreografia. Então, são detalhes que você vai ajustando ali no processo, que essa cobrança naturalmente acontece. Eu, às vezes, cobro coisas dela, assim, que ela fica, mas é muito chato, que não sei o que e tal. Mas eu danço com as pessoas e aí, tipo assim, eu tô dançando e eu tô percebendo a pessoa. Então eu peço um movimento para ela, eu sei que ela não me respondeu, eu vejo que às vezes não é nem a falta de consciência técnica, mas é a coisa da atenção. Às vezes a pessoa não prestou atenção em mim, ela não conseguiu entender. Mas muitas das vezes é a falta da consciência técnica mesmo. E aí, quando eu vou dançar com ela, eu quero que a consciência técnica dela naquele tipo de movimento seja muito apurada, para ela poder dançar com qualquer cavalheiro. Então, assim, eu fazendo com ela, eu acabo fazendo aula sobre aquilo que eu estou propondo para ela, falando sobre o assunto. Ela acaba desenvolvendo também um outro olhar, porque as minhas referências não fica sendo só através da dança dela. Com todas as damas que eu danço, eu começo a perceber coisas e isso me dá material de trabalho até para eu poder usar nas aulas com as alunas para falar sobre o assunto, né? Então, às vezes a minha cobrança nunca vai ser uma cobrança para colocar ela para baixo, mas sim para fazer ela evoluir, entendeu? Para poder potencializar ainda mais o talento dela. Então, e quando ela me cobra, eu tento fazer essa mesma observação. Nossa, ó, não tá conduzindo direito aqui. Aí eu fico, mas por quê? O que você não sentiu? Me fala. E eu acho que esse feedback acaba sendo uma retroalimentação, sabe? Que faz você querer desenvolver mais. Porque eu uso vamos dizer assim, a pessoa me elogia. Você dança maravilhosamente bem. Muito bem, obrigado, eu agradeço. Eu uso esse elogio não para falar, eu tô foda, mas eu uso esse elogio para continuar trabalhando. Porque foi através do meu trabalho que eu consegui receber esse elogio. E às vezes a pessoa me faz uma crítica. Olha, não sei o quê, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Eu não vou ficar pro meu quarto, vou botar a cabeça no meu travesseiro e vou chorar. Eu vou pegar essa crítica e vou usar ela como combustível. Então significa que eu ainda tenho que melhorar um pouco mais. Entende? Então eu sempre jogo isso pro lado positivo. E eu acho muito bom quando ela fala, você tá fazendo isso errado, você não tá me conduzindo. Entendeu? Porque eu sei que eu preciso melhorar. Porque ninguém é perfeito, né? Então, mas a gente busca tá sempre evoluindo.
Agora, se eu me estacionar achando que eu já sei, que eu já tá isso, que é aquilo, a minha dança vai continuar naquela coisa linear. E aí, tudo que é linear demais não é evolutivo, né? Então, pensa, se o seu coração bate, fica assim. Quando você junta os pezinhos, fica assim. Então, aqui não tem evolução. Só é evolução no outro plano, porque nesse plano não tem. Você sabe, Entendeu? Então, eu tenho que... assim, que eu tô lembrando aqui, eu acho que eu melhorei e entendi muito mais essa questão de condução e resposta quando eu aprendi a dançar de cavalheiro. Isso é uma outra coisa interessante, né? Porque aí a gente vê o outro lado da moeda, Como sabe? é importante Ah, isso. coisas assim, tá pesada, tá leve, tá lenta, foi rápida demais, sabe? Tá desequilibrado. Tudo isso, quando a gente dança de cavalheiro, a gente percebe. Eu digo assim, que é muito fácil perceber o erro do outro. Então, é muito fácil você dizer, ah, você foi na frente, ah, você fez isso, ah, você fez aquilo. Porque a gente tem uma crítica muito maior para o outro do que para nós mesmos. A gente não consegue, Justamente. às vezes, olhar para dentro da gente, ter esse julgamento tão criterioso. A gente enxerga o mundo a partir de nós mesmos. Então, assim, para mim, o Érico é isso, 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 o João é isso, 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 a Keis é isso, isso, isso. Eu julguei, tá certo? Eu já coloquei isso na minha cabeça, dependendo da minha visão. Mas na visão do Érico, o João Paulo vai ser diferente, a Keis vai ser diferente. Então, quando a gente se coloca na posição do outro, dançando como cavalheiro, aí a gente entende, poxa, realmente é ruim quando a gente pega na mão da dama e não sente a energia dela, não sente, ela não pega na mão da gente, o braço dela fica mole, você quer sentir uma resposta e você não sente, né? Ou então aquele braço que pesa no ombro da gente que começa a cansar, né? Tem uma pergunta aqui. Ou quando a mulher joga o peso para trás e aí você fica segurando, controlando isso. Tudo isso a gente percebe quando a gente vai dançar de cavalheiro. E aí a gente começa a tomar mais cuidado com a gente mesmo. Então, para mim, foi um grande aprendizado. E eu acho que isso é válido para os homens também. Se você não sabe o que a dama está fazendo, você não vai saber conduzir ela. É um fato. Justamente. E é engraçado, né, que nós da família Jaime Arocha, vamos dizer assim, passamos pelo processo de aprender tanto do cavalheiro quanto da dama, né? Então a gente já trabalha essa coisa de saber o do outro desde quando a gente nasce na dança, né? Então isso nos torna mais sensíveis, eu acredito, em relação a esse tipo de assunto sobre condução e resposta, porque a gente passa a perceber também o outro desde quando a gente é bolsista. Ajuda ali, ó, completa o para ali, tá faltando ali. Aí você já começa a ter uma outra visão sobre a coisa, né? Então, assim, a gente foi... Bom, eu digo por mim, né? Eu fui ensinado a saber perceber isso. O Jaime sempre falava uma coisa assim, ó. Olha para o horizonte. Aprende a ter um olhar mais amplo das coisas. Não fica olhando aquilo que está do seu pé, que está perto de você. Quem está perto de você é que tem que te olhar. Você tem que olhar aquele que está longe. E ele falava muito, porque às vezes a sala estava muito lotada, né? A sala estava muito lotada e aí aquele cara do lado, você queria dar atenção para aquele cara do lado. E aquele cara lá no fundo ficava lá escondidinho, ó. E ele falava, não, ó, expanda o horizonte. Olha para aquele cara lá atrás, expanda o diâmetro, né? Corrija aquele lá no fundo para ele poder perceber que você está olhando para ele, né? Então tinha uma visão assim muito ampla do processo. E graças a Deus a gente entendeu bem esse recado, né? Ó, temos perguntas, gente. Eu vou colocar na tela essa aqui, é mais ou menos sobre o que a gente estava falando sobre parceria e... Priscila Vasconcelos. Vocês brigam muito treinando por serem casais, além de parceiros? Para a gente responder, não. Porque eu brigo sozinha. A gente não briga, não. O Érico, ele não briga. Eu sou contra a discussão. Eu sou contra a discussão. Ela briga sozinha. Eu sou contra a discussão. Porque essa questão do ter razão, entendeu? Eu não quero ter razão. Eu quero entender
A gente discute qual é o problema, como vai solucionar. E assim, Entendeu? o nosso treino é muito objetivo, assim, muito papum e A gente rápido. resolve muito fácil. Agora, o que acontece é que às vezes, assim, a gente está dançando, tá empolgada, aí erra alguma coisa, corta, né? Quebra aquele Corta o tesão, o tesão no momento, aí fala, poxa, aí você fala, se não tomar cuidado, você fala de um jeito mais enfático com a pessoa, né? Então eu diria que no nosso caso aqui, eu sou mais assim, eu arregalo o olho, eu falo mais alto, poxa, mas tem que fazer assim, eu sou mais assim. Mas brigar a gente não briga, graças a Deus, porque eu encontrei alguém que não E não bate, não Assim, devolve, né? que porque não se devolve, brigar, aí, ó, se tudo brigar, mais não vai chegar a uma solução e não vai chegar a uma evolução. Então, beleza, aconteceu o problema. Beleza, vamos identificar o porquê? Não é assim, eu não quero saber de quem é a culpa. Entendeu? O problema é que o problema. então, a culpa é sua que você não me conduziu. A culpa é sua que foi na minha frente. Resolveu o quê? Vai ficar naquele ciclo vicioso até um falar, então tá bom, Dani. Às vezes eu quero que o Érico me fale mais coisas, assim, que eu tô fazendo, se eu fiz alguma coisa errada. Ele quase não me fala nada, entende? Assim, tipo, faz assim, faz assado. Aqui é o contrário, às vezes eu quero que ele fale menos coisa. E eu falo, puta, mas eu quero entender também, né? Porque eu acho que, eu volto a dizer, a gente tem qualidades diferentes. Eu vou mais pro lento, pro suave, às vezes rápida, mas não o tempo inteiro. E o Érico, ele tem essa coisa da velocidade, de uma dança mais assertiva, mais pá. E aí eu sinto que eu não correspondo, às vezes, a essas características dele, porque as minhas são diferentes. Então, às vezes, para corresponder, eu fico mais tensa, mais preocupada em acertar. E às vezes eu tento trazer ele para minha vibe. Então, assim, quando a gente coreografa, por exemplo, eu acho que eu falo mais e eu coreografo mais que ele, né? Assim. Então, assim, as pessoas não entendem assim. Quando a gente fala de discussão, é desse impasse, tá? Não que a gente não debata o assunto. Às vezes a gente fica falando, outro dia a gente estava falando só sobre contrapeso. A gente ficou quase 2 horas debatendo o tema sobre contrapeso. Porque eu achava que a condição era de um jeito, ela achava que era de outro, a sensação ela queria me mostrar de um, eu não concordava. A gente ficou 2 horas debatendo sobre isso. Entendeu? Mas em nenhum momento virou discussão. Não, e nem em casa, por motivo algum, eu não consigo brigar com o Érico. É sério, ele não deixa. Isso não me Isso é muito bom, né? Discutir Isso é muito bom. Me traz um equilíbrio. Na nossa relação de parceria de dança, né? A gente, às vezes, tem alguns momentos quentes. Porque a Casey, como eu disse, ela é uma mulher que gosta de botar fogo no parquinho. Não, eu sou geniosa e a maioria das vezes eu tenho razão. A Casey é aquela que gosta de ter razão, entende? A maioria das vezes. A Casey, ela gosta de ter razão sempre. Eu acho que quando o padre falou aquilo pra mim, ele já estava prevendo o meu futuro, você entendeu? Ele olhou pra ela e falou, meu filho, cuidado que essa mulher vai querer ter razão o tempo inteiro. Aí Só que assim, é feliz. Aí eu opto por ser feliz. Mas tem coisas que, assim, às vezes a gente começa a discutir e... Discutir não, né? Discutir no modo... No sentido da palavra... Debater. Conversar, debater, né? Então, às vezes, ela tem uma linha de pensamento que ela, como ela gosta de um jeito diferente de dança, que é diferente, é uma coisa mais leve, que a gente, e não sei o quê, e papapá. Eu já gosto daquela coisa precisa, veloz, dinâmica, entendeu? Eu gosto de coisa assim. A Casey, ela é muito do zouk, que vai, que não sei o quê, que bolero. Eu amo bolero. Sabe assim? Eu já gosto da salsa, da bachata, do tango, que tem que ter velocidade, precisão na perna, explosão. Então, a gente tem esse conflito de gostos. Mas é maravilhoso, porque faz a gente evoluir. Aí acaba a gente tendo, assim, um pouco
de um debate, né? Então ela fala uma coisa, eu falo outra coisa, a gente não concorda, aí beleza. Aí quando a gente sente que o clima tá muito assim, a gente fala assim, vamos tomar uma água? E o que eu achei legal é porque nos últimos anos eu consegui trabalhar o meu psicológico para usar toda essa fúria e toda essa opinião diferente e energia para explosão no ensaio. Então eu faço com que meu ensaio renda mais. Quando eu tô puta, é quando eu danço pra caralho. Quando eu tô puta, eu falo assim, passou uma raiva, eu vou lá e arraso. O dia que eu tô muito, ai, o dia tá lindo, o sol tá lindo. O Jaime dizia Aí que passa ela ficar puta pra ela poder render. quando eu dançava melhor tango. Então eu aprendi A energia da raiva não é... acho que até refletiu na fúria da minha dança. Muita gente falou que viu essa mudança, uma fase de mudança, onde eu aprendi a trabalhar o meu psicológico para usar essa energia e canalizar ela para fazer o ensaio render. No tônus, em tudo, assim, em relação ao rendimento mesmo do ensaio. Vou colocar uma outra pergunta. Como se desenvolver como profissional da dança de salão sem um parceiro para praticar no dia a dia? Rapaz, isso é bom demais. Isso não é uma desvantagem, não. Porque você pode estar treinando com milhões de percepções tão abertas que, por exemplo, aqui tem um contraste muito grande de gosto. E isso provoca a evolução. Se eu tivesse uma dama que pensava tudo como eu não ia evoluir para lugar nenhum. E aí eu criei uma parceria que vai me prender, que não vai me deixar evoluir. Então era melhor, talvez, que eu não tivesse parceira. Que aí eu ia estudar cada corpo, cada relação muito melhor. Eu não tenho só um parceiro. Eu sou parceira já fui parceira do Jaime há muitos anos, já fui parceira do Rogério, danço com o Fernando de Campos no tango. Então, assim, e essa oportunidade de não ser parceira só de um, nada contra, tá? Porque assim, o Jaime me formou, foi meu mestre, meu parceiro, né? Então, assim, eu devo muito a ele nessa formação toda e agradeço sempre. Mas, assim, depois ele mesmo falava, porque, assim, os homens, eles têm características, nós, damas, também temos, né? Os cavalheiros e as damas. Eu gostava de ritmos, por exemplo, que o Jaime não investia muito. Salsa, na época, ou West, que ele não quis aprender, né, desenvolver muito. Então, assim, essa busca por estar sempre dançando ritmos diferentes me fez também buscar outras parcerias. E isso, para mim, me ajudou muito. Agora, eu também percebi, eu formei aluno que depois dancei profissionalmente com ele. Uma vez até postei, o João Vitor Parada, foi meu aluno, começou comigo do zero ali, aprendeu o West, hoje em dia ganhou o mundo, está morando na Europa e trabalhando, vivendo de dança. Mas é assim, ele ficou tão bom, eu investi, formei ele e dancei com ele depois. Quer dizer, eu acho isso assim, para mim foi uma satisfação muito grande de ver você conseguir criar, formar cavalheiros bons, sabe? E poder dançar com eles. Então, assim, eu como dama, eu sei que o papel da dama sem um par, às vezes a gente se sente limitada, mas eu acho que também pode ser muito vantajoso por outro aspecto, sabe? Independente do lado profissional, é assim, na história que eu vejo das pessoas, tá? Vou citar até nomes. A transformação que as pessoas tiveram tem sem no seu lado profissional, tá? Como dançarino. Eu me lembro quando o Fabiano Rivas, ele fazia parte da companhia, dançava com a gente, não sei o quê. Teve um momento que ele começou a ir direto para baile. Direto. A dança dele deu um salto. Porque ele já tinha uma base técnica legal, mas não tinha vivência. Na hora que ele foi pro baile e ganhou quilometragem, tempo de voo, a dança dele foi assim, bum!
disparou. Isso foi com a Gil, foi com o Rogério, foi comigo. A Paulinha mesmo colocou a questão do baile. Mim também. Essa experiência de dançar com vários cavalheiros na noite, entende? Não dançar só com seu parceiro de dança, poder ir para um baile e dançar com vários, experimentar vários abraços, vários estilos diferentes, em vários ritmos, que isso também a gente também faz muito, né? Que a gente aqui dança vários ritmos, a gente não trabalha um ritmo específico. Nossa, isso só acrescenta, só engrandece. Então é aquela coisa, você sente um feedback legal porque você vê que você consegue dançar com vários cavalheiros, vários estilos e danças completamente opostos e você consegue se virar bem, ser camaleônica, sabe? Se adaptar a vários abraços e dançarinos diferentes. Isso é uma grande bagagem. Então eu acho que a gente não deve pensar só que temos que ter um par só para nos desenvolver. A gente pode fazer dessa adversidade uma qualidade, né? Uma vantagem. Uma vantagem. Eu acho que o processo de não ter par é bom que você tem que perceber e entender que o primeiro aluno que você tem, o seu primeiro parceiro é você mesmo, né? Porque a descoberta, quando você começa a fazer descobertas no seu corpo, você entende que você pode evoluir muito, muito, muito sozinho. Uma coisa que a gente percebe muito sobre essa coisa da evolução é em relação à aula online, né? A aula online, muitas das vezes, você não tem parceiro, né? Então, às vezes, você tinha parceiro só na escola. Então, agora você tem a aula online, você está sozinho. E aí, você tem que fazer aula para você. É buscar consciência corporal, é buscar entender seu corpo, os fundamentos, né? Para você poder desenvolver sua dança. Porque nas aulas online, a gente tá percebendo que a gente trabalha o alicerce da dança, né? O alicerce da dança. E com muito mais profundidade. E assim, a aula online está dando essa capacidade para a gente percepção, né? E dançar. Uma autoavaliação. Não tem ninguém para te avaliar. Eu lembro desde o início, né? O Jaime sempre fez com os grupos, com a companhia de dança e tal, laboratórios em que ele botava a gente para dançar sozinho o tempo inteiro. Para a gente descobrir o nosso corpo, descobrir o nosso movimento, saber ter consciência, né, do que está fazendo sozinho, para depois você conseguir ser inteiro a dois. Senão você realmente fica muito vendido, muito, sabe? E na aula online eu boto as meninas para dançar sozinhas e elas descobrem que elas não tinham referência nenhuma de como fazer uma viradinha ou um giro sem ter um cavalheiro conduzindo. Então aí elas começam peraí, aí eu tenho que ir aos poucos passando para elas, olha, isso daqui é um giro, isso daqui é uma viradinha, isso daqui é um S, ó, a gente já faz isso com o cavalheiro, mas agora vamos fazer sozinha para vocês descobrirem seu corpo, seu movimento inteiro, para depois, quando você estiver com um cavalheiro, você ser outra dama. Você vai sentir a diferença. Você vai sentir realmente esse empoderamento, né? Sobre a sua dança. Ó, a gente tem até um comentário da Cacilda aqui, ó. As aulas online são uma faxina maravilhosa no nosso corpo, no corpo da gente. Faço aula todos os dias com Bianca e Érico e noto muito a minha evolução. Arrasou. Querida, Cacilda de São Paulo. Beijo, Cacilda. E a gente começa a perceber muito essa evolução, né? Eu mesmo, acredito que todos nós, né, que não tínhamos essa vivência com a aula online, tivemos que nos adaptar a um novo processo, né? Foi um recomeço para todo mundo. E a gente acabou descobrindo em nós mesmos coisas que a gente não dava tanta importância e viu que nesse momento era fundamental, né? Para poder colocar e até praticar. Eu ainda brinco com os alunos que eu falo assim, gente, eu sou um aluno que nunca faltou uma aula minha. Então, eu dou a aula fazendo a aula, sabe? Porque eu acho que a grande diferença do professor é aquela coisa do corpo, né? Então, o corpo dele tem que ser a referência ali, né? Tipo, não pode ser faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, entende? Tem que ser uma coisa muito igual.
E na aula online, o seu olhar fica muito mais apurado, que você está olhando para a pessoa e você sabe quando ela passa o peso errado, quando ela pisa errado. Então você pode ser muito mais detalhista. Fala, olha, esse quadril tem que virar menos, o pé tem que pisar mais assim. E a pessoa fala, como ele consegue enxergar isso através da tela do celular? E isso aí que você está falando tem a ver, inclusive, a gente estava dando uma aula sobre condução. Eu falei para a galera, hoje a gente vai fazer aula de condução. Como é que a gente vai fazer aula de condução online? Eu falei, vamos trabalhar a condução visual. Eu botei a câmera só com a parte de cima, só com o ombro, né? E aí eu fiz alguns passos e eles tinham que dizer que passo eu estava fazendo. Então isso já é um treino do olhar. Porque a gente usa muito isso. Eu lembro o Jaime fazendo aqueles exercícios dele dançar sem tocar na gente. E eu aprendi a ter uma percepção muito grande do que ele queria com a expressão. E o cavaleiro aprende também a expressar melhor e dançar mais com o corpo dele, sem se anular para conduzir a mulher, né? Eu acho que o que realmente conduz bem uma dama é quando a gente sente o corpo do cavaleiro virando, se posicionando, né? Tendo aquela expressão para nos conduzir. Aí a gente... E colocando uma intenção, né? Aprendendo a colocar essa intenção no movimento. O que mais, ó? Ó, tem mais uma pergunta aqui que é para o Érico. Eita, para mim? Bom, eu vou falar em particular, que eu já provei. E o Érico, ele tem uma fama no salão de ser gostosinho, macio. Quero provar também. Ufa, é comer um pouquinho mais para ficar mais... Gostosinho e macio. Eu tô dando meu testemunho que realmente é verdade, viu, meninas? Quem não dançou, compartilhe. Pode compartilhe essa ideia. Um prazer, viu, galera? Aí a pergunta é, Érico, do Everton, como fazer para ser um cavalheiro macio? Ele disse que já ouviu várias pessoas te elogiando e quer que você compartilhe essa dica de ser macio e gostosinho. Jujuba! Bem, é complicado para assim. Olha lá, Jujuba, olha lá, Jujuba. Quero ver quando eu chegar aí se vai ter Jujuba. Come Jujuba! Não, tô brincando. Eu já tô fazendo investimento já, menina. O corpinho já tá como? Né? Na saliência. Primeira coisa que a gente tem que entender para se tornar um cavaleiro mais suave antes de tudo, é poder aprender a se entregar e acolher. Entendeu? É entender que aquele abraço é um abraço de saudade. Quando você chega a pessoa assim, não é aquele abraço de colega. E aí, beleza? Tranquilo? É um abraço de colega. Esse abraço de colega é um abraço formatado, onde você pega e coloca o braço na posição que você aprendeu. Esse abraço nunca vai ser gostoso. Eu quero aquele abraço que eu não estou pensando de forma plástica, se eu estou bonito ou não, mas que eu quero fazer assim, ai, que saudade, gostoso, entendeu? Aonde eu quero acolher. Então eu acho que tem que ter um pouco dessa sensação de acolher o parceiro. E aí, sentir como se o seu braço estivesse ventosas. Aonde você toca, tem uma energia. Um abraço de polvo. Um abraço de polvo, exatamente. Então, essa ventosa, ela gruda em você. Não te aperta, não te força, não te empurra, mas te envolve, te toca, te sente, né? Então, a primeira coisa é isso. Agora, em relação à condução de movimento, né? Então, já coloquei 2 pontos aí. Existem 2 pontos que eu considero fundamentais para ser suave. Um é o que a gente chama de condução antecipada, que eu mostro para minha dama o que eu vou querer sem ter feito nada. Vou usar, por exemplo, não sei se dá para ver daí, vou dar um exemplo que eu já dei. Dá sim. Não, que quando eu mostrar, não sei se vai dar essa percepção. Por exemplo, se eu saio do samba aqui do lado e faço uma torção, eu não disse nada ainda qual vai ser o próximo passo. Mas eu já dei toda a intenção para onde eu quero que esse passo vá. Então, sem querer, ela já vai criar essa torção também. Então, o próximo movimento já vai ter mais fluidez para esse caminho. Então, isso leva a uma outra questão. Fluxo do movimento. Se o cavaleiro não entender sobre fluxo do movimento, ele não vai conseguir conduzir a dama de maneira suave.
O que quer dizer isso? Por exemplo, eu estou aqui com a Bianca. Se eu faço eu quero ir na direção da câmera, e eu faço um movimento lateral, 100% lateral, ela não sabe agora se o próximo passo ela deve ir por trás ou pela frente. Concorda comigo? Sim, sim. Se eu viro que seja 1% a mais pela frente ou por trás, já dá uma dica maior, concorda? Claro. O que acontece na maioria das vezes? O cavaleiro ele conduz o movimento lateral e agora ele leva ela por trás. E, na verdade, ele deveria antecipar esse fluxo de movimento. Na hora que ele levou ela lateral, ela já pisou com a intenção corporal. Meu quadril. Então, ela olhou, sentiu no meu corpo essa intenção, mas ela vai reagir, ela vai conseguir pisar de maneira do underdog, do under-off. Me preparar melhor para o futuro, né? Então, assim, a dama vive num estado de ansiedade, de saber o que vem. Se o cavaleiro não sabe preparar, essa condução fica bruta, fica inesperada, fica muito assustada para a dama. Tem cavaleiros que assustam, né? Porque conduzem muito em cima da hora. Em cima da hora. Muito, eu brinco. sabe? Sem esse posicionamento do corpo. Então, não é só o braço, é o posicionamento do corpo que já vai dizendo para onde que a gente tem que ir. E aí a gente já vai se preparando para fazer o melhor possível. Eu brinco que assim, é que nem chamasse a Bianca para ir para o cinema. Eu ligo para ela. E aí, Bianca, vamos para o cinema? Aí ela, pô, beleza, vamos. Quando? Não, já estou dentro do cinema. Faz sentido? É a condução em cima da hora. Ela não tem tempo de se preparar, né? Ou a mesma coisa assim, que às vezes assim, o cavaleiro quer surpreender a dama e aí mata ela. Fala assim, e aí, vamos sair hoje? Vou te levar a um lugar... Já estou na sua porta. Não, outro aspecto. Também daria ruim nesse. Eu vou te fazer uma surpresa hoje. Acabou com a mulher. Vou te levar para comer num lugar novo. Ela não sabe se é uma nova banca de cachorro-quente, ou se é uma churrascaria, ou se é um lugar à beira-mar, onde ela pode ter frio, precisa de um casaco. Então, quer dizer, se eu não preparo ela para aquele momento, pode dar ruim. A viagem pode ser desagradável. Muita coisa. Ela vai com uma roupa de praia para um restaurante à luz de velas. Exatamente, para lascar-se. Ou eu vou toda estilosa, me preparo, boto aquele salto alto, aquela maquiagem. Na barraquinha de cachorro-quente na beira-mar. É muito legal essa coisa, né? Assim, condução, cara, eu tive uma dificuldade há um tempo atrás, porque o que aconteceu? Eu tinha muitos alunos que já tinham uma certa idade, né? E eu via que estava faltando alguma coisa para poder melhorar eles. Que eu via que as alunas estavam dançando e assim, não estavam tendo a mesma evolução. As meninas estavam desenvolvendo mais rápido do que os rapazes. De uma certa forma, isso é natural. Acaba sendo um pouco mais natural a dama acabar desenvolvendo um pouco mais rápido. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma aula para cavalheiros. Que eu fiz de 5 módulos. Aí, dentro desses 5 módulos, eu trabalhei consciência corporal, eu trabalhei para poder o cavaleiro aprender a usar o lado do corpo, saber usar o tronco, saber usar o quadril, né? Conhecendo as articulações, como as articulações influenciam na condução. Enfim, eu trabalhei uma série de coisas e, é claro, tinha aula com as meninas, né? Então, eu fazia um trabalho só com os rapazes e depois eu trabalhava com as meninas fazendo um bem bolado, vamos dizer assim. Eu juntava, tipo, a cada 3 aulas com eles, eu fazia uma aula com as meninas. E o resultado foi incrível. Foi incrível. E aí, esses cavalheiros, o resultado foi tão bom que, às vezes, chegava um cara visitando, assim, para poder... eu quero dançar. E ele via que só tinha homem fazendo aula ali. Eu quero entrar nessa turma. Como é que faz? Como é que desenvolve isso? E eu notei que as próprias damas da escola, as alunas, as bolsistas... perceberam essa diferença na evolução do corpo deles. Muito, muito. Entendeu? Porque tinha um trabalho específico voltado para os rapazes. Porque muitas vezes o cara ele quer conduzir uma coisa, mas ele não consegue falar. Esse detalhe que você deu exemplo aí, por exemplo, para fazer um mergulho, né? Por exemplo, um passo do bolero que todo mundo gosta de fazer, que dá várias opções de fazer.
Então, o cara ele quer fazer um mergulho, mas ele não entende que o corpo dele pode dizer isso. Então, ele fica muito preso naquela coisa da condução indicativa. Ah, eu tenho que usar sempre a mão, eu tenho que empurrar. Então, eu tentei mostrar para os rapazes como era amplo esse universo, né? Claro, dando só um pedacinho, porque a pandemia veio e tirou a possibilidade de continuidade, né? Mas eu mostrei para eles um caminho e eles falaram como foi incrível. O depoimento deles em relação a essa evolução foi incrível, assim. Então, eu acho muito importante os rapazes que trabalham com essa parte de conduzir, de ser professor de dança, investir nessa coisa do conhecimento corporal, da consciência corporal, de entender um pouco mais, aprender a falar. Aprender a falar. Não é só falar, é como falar, né? Então, acho que tem que investir muito nisso. Gente, passou 2 horas muito rápido. Eu acho que se a gente fosse sentar para falar sobre o tema, tudo que tem que falar, acho que uma semana não seria suficiente. Um mês, um ano, não sei. Passou muito rápido. E me pediram aqui, me mandaram uma mensagem no privado, perguntando se a gente pode finalizar com uma dança. Que tá um sambinha gostosinho, improvisado. Agora, a Paulinha ficou curiosérrima, porque você não fez a segunda pergunta pra gente. Qual era a segunda pergunta? Gente, Ela essa lembra, pergunta vai ter que ir pra terceira live. E aí, vamos? Uma terceira live? Não, vamos fazer o seguinte. A gente acho vai que printar marcar uma outro foto dia. nossa. Depois acaba saindo porque tem outras funções. Sim. A gente vai printar uma foto nossa, tá? E a gente vai colocar no Jaime Arocha Team com a pergunta lá. E aí eu queria que vocês comentassem lá o que vocês acham da pergunta e depois a gente responde. Pode ser assim? Pode ser. Quem sabe também depois a gente pode até preparar uma live especial só sobre essa pergunta que, se eu fizer essa pergunta, vai dar mais 1 hora de live, porque é fogo no parquinho. É fogo no Gente, parquinho. ó, a gente tem, acredito que 2 minutos. por aí, 3 minutos no máximo. Muito rapidinho, enquanto o João Paulo Já escolhi. botou. Eu quero agradecer, depois vou passar a bola para vocês falarem rapidinho. Obrigada por esse momento, por dividir tanto conhecimento. Eu aprendi muito e que venham mais experiências dançantes, que a gente transborde para todo mundo tudo isso que a dança proporciona, né? Obrigada, viu? Gratidão para vocês dois. Para o Jaime também. Obrigada também, Keise e João Paulo. Obrigada aos nossos alunos que estão aí. Muito bacana. Maria do Carmo, Nair, Almerinda, Alex, Cacilda. Tem tantos alunos aí na live assistindo. Muito obrigada, tá? Ao pessoal do curso de professores do Jaime também, aos professores Jaime Arocha, enfim. Muito obrigada a todo mundo. Botei novamente aqui o link na tela para a galera com o link do Jaime Arocha Team, que tem todas as nossas redes sociais, tá certo? Então segue lá a gente, tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, que já a gente vai criar lives maravilhosas também para o YouTube com shows e etc. Mais uma vez, queria convidar vocês para A gente tem 1 minuto. o nosso Telegram, Clique Dance com você, onde a gente discute sobre essas coisas o tempo todo, gratuito, com vários profissionais envolvidos, tá certo? E quer dançar um pouquinho aí? Vamos dançar um pouquinho? Os dois casais. Errado o abraço, né? Só tem 1 minutinho de live. Deixa eu falar para vocês. Eu quero deixar só um recado aqui. Eu quero dizer para todo mundo que a única coisa que dividindo a gente multiplica é conhecimento, tá? Tamo junto. Beijos, fiquem com Deus e a gente se vê aí pelas redes sociais. Beijo a todo mundo, muito obrigado, valeu. Vai botar a música aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Cantava samba batendo na caixinha de fósforos acompanhar. Era um bom compositor popular. Foi rubro-negro doente, vestia a camisa na mesa do bar. Sempre foi bom bebedor, gozador como ele era difícil achar. E o Pacífico mulato no samba de fato em primeiro lugar. Vou lhe falar de um cantor
Disse você vai gostar. Cantava samba batendo na caixa de fósforos pra acompanhar. Era um compositor, um